Bom dia. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana. Como nós falamos, algumas aulas serão gravadas com a turma A e algumas com a turma B, para que a gente tenha a chance de colocar no ar um pouco vocês alternadamente, tá certo? Gravar as duas aulas seria pouco produtivo, mais suficiente. E vai para o ar em breve, a gente vai ter um link aí dentro do Sislau. Bom, hoje nós vamos continuar a parte conceitual, abordando com vocês distribuição de probabilidade, que nós já vimos levemente na última aula, quando montamos os histogramas. Lembra do histograma? A parte gráfica sugere uma distribuição, ou seja, os valores que vocês coletaram, anotaram da sua variável, de vários pacientes, de várias pessoas amostradas, são distribuídos no eixo da abscissa, no eixo X, com uma variação do menor até o maior valor, e tem aquela cara que a gente fica com vontade de fazer uma curva, né? Ligar os pontos. Então nós vamos falar um pouco de algumas distribuições características hoje. É importante entender o fenômeno distributivo para poder entender o que nós vamos fazer depois com probabilidades, tá ok? Muito bem. Na vida cotidiana, vocês estão habituados a indicar probabilidades, tá certo? Vocês olham para um final de campeonato e falam assim: a chance do Corinthians ser campeão neste último jogo contra o Palmeiras é de 95%, porque ele precisa só do empate para ficar no primeiro lugar. Isso aconteceu no passado, não é? Então, a chance era muito alta, porque ele já estava na frente e só precisava do empate para garantir que ninguém o passaria. Então você fala 95% de chance de ser campeão. A probabilidade de nós, da medicina, ganhar a Calomed é de 98%, mas de vez em quando acontece, né? Como nós temos 100 anos agora, em cada 100 Calomeds vai ter uma que a gente, ou duas que a gente pode perder. A 97, né? Ou não, 99. Vocês perderam? Foi... Ah, então tá bom. Acontece, tá vendo? Antes de chegar no 100 ali, a probabilidade se concretizou, tá certo ou não? Então é mais ou menos assim. Em cada 100 oportunidades, 98 acontece um certo fenômeno. Então é muito provável que aquele fenômeno aconteça. Não é diferente na medicina. Quando você está diante de um paciente, de um caso real, você expressa essa noção de probabilidade, de chance de acontecer. Nós fazemos isso de modo intuitivo, né? Você olha para uma situação e aí você fala: isso aqui está aqui, ó. A chance de cair é enorme, né? Porque a lei da gravidade nos diz que isso aqui vai cair. Então alguém dá um toque aqui na mesa, o momento está no limite, ele vai para o chão. Então você tem uma expressão de acontecer alguma coisa ou não. Vejam que as formas de dizer isso podem ser sob a escrita de porcentagem, né? 50% de chance de sobrevivência, por exemplo. 95% de certeza de que aquele diagnóstico é uma hepatite C. Ou algo assim, de cada 10 pacientes, né? Tem alta a cada 2 dias. Então são observações que vêm da natureza, do processo que eu estou trabalhando. São observações que são computadas e viram naturalmente uma chance, uma probabilidade. Existe uma nuance na língua para probabilidade e chance. Nesse momento a gente vai trabalhar as duas coisas como se fossem uma só, tá ok? Probabilidade é algo talvez um pouco mais refinado, mais calculável, né? Então é isso aí, as visões subjetivas e a objetiva nos perseguem no dia a dia. Nós expressamos muito mais a subjetiva, porque não calculamos de verdade, o tempo todo pelo menos, né? E as objetivas são aquelas que nós desejamos que vocês aprendam a calcular. Oba, deixa eu voltar aqui. Ok. Vamos voltar àquele exemplo da natremia.
Vocês se lembram dos 734 pacientes de pronto-socorro do HC? Nós fomos lá com a equipe de patologia clínica para fazer uma coleta serial de todos os pacientes num dado período de plantão que entraram e para os quais foram pedidas as dosagens de sódio sérico, natremia. Essa era a distribuição dos dados originais. Pacientes de 116 miliequivalentes por litro a 170 miliequivalentes por litro. E aqui está expressa a frequência absoluta, né? Então, devia ter um paciente aqui, em torno de 10 com 129. Vocês, quando olham para cá, entendem a ideia de distribuição? Isso é muito importante. Distribuir é isso, é pegar os valores, dar uma ordem e contar aqueles valores semelhantes. Então, como é que está distribuído o valor da natremia? Tem poucas pessoas no limite inferior, né? Poucas pessoas, uma pessoa, e muito poucas nesses limites inferiores, e também muito poucas pessoas no limite superior da distribuição. Onde é que está o grosso da distribuição? Em torno de 135, até 145, 130 a 145. Então, a natremia está distribuída dentro de um intervalo, majoritariamente, entre 130 e 150. Tá? A maioria das pessoas amostradas nesse experimento cai dentro de uma faixa bem definida. Estão distribuídas. Estão entendendo a palavra distribuída? Se eu for distribuir aqui as notas agora de vocês, eu vou da nota mais baixa, teoricamente a nota mais baixa é 0 e a mais alta é 10. Então, uma boa parte dos alunos vai ficar entre 6 e 7. Tá certo? Depois, para as pontas, diminui naturalmente. Aqueles que tiram 0 são uma minoria, realmente poucos. Os que tiram 10 também são a minoria. Essa é a ideia de distribuição. Está bem compreendida a palavra distribuição? Distribuir, então, é colocar dentro de uma ordem e verificar como é que é a frequência de cada valor dentro daquela ordem. Então, vocês têm que entender que aqui são pacientes distribuídos de acordo com a sua dosagem de natremia. Quando eu tenho este tipo de distribuição, eu começo a calcular, é possível tirar uma informação mais geral, de probabilidade. Neste caso aqui, a probabilidade de um evento que eu vou escolher, uma faixa de variação de natremia, é igual ao número de pessoas neste espaço da distribuição, dividido pelo total de pessoas, que são 734. Nesse caso aqui, agora, o N grande, o N total, são 734 pacientes. Então, esse é o meu denominador. Suponham vocês que eu quero saber qual é a probabilidade de um paciente ter natremia igual a 137 miliequivalentes. Basta que eu vá na distribuição, diretamente, aqui eu vou fazer o cálculo direto. A conta é no gráfico, né? Ou na tabela, de acordo, ou como nós vamos ver também é possível. 137 pacientes, somam em torno de, 62 pacientes exatamente, tá ok? Então tá lá, 137 miliequivalentes por litro, nós temos 62 pacientes. Então, qual é a probabilidade de ter 137? Está calculado aqui, né? 62 sobre 734, ou seja, 0,085. Esta conta eu posso indicar como porcentagem. Como é que eu faço para indicar como porcentagem? Alô? Câmbio. Oi, fala alto, por favor. Multiplico por 100. Boa. Então, 8,5% dos pacientes têm 137 miliequivalentes de sódio. Para que serve calcular isso, afinal de contas? Para esses pacientes é 8,5%, mas qual é o meu desejo? Qual é a minha vontade nesse caso? Eu quero aqui extrapolar para a população geral. A nossa intenção ao fazer esse tipo de cálculo, na verdade, é projetar isso para a população geral. Então, nós fizemos isso com os pacientes do HC de modo serial dentro do pronto-socorro, com 734 pessoas. Se eu considerar que este conjunto
representa, em última instância, a humanidade, eu posso sair com este dado agora na mão e falar assim, se eu vier aqui e quiser pegar um de vocês aleatoriamente, ao acaso, eu sorteio um de vocês aqui, eu pego a Renata, certo, Renata? Renata, voluntária agora, eu vou coletar uma amostra de sangue da Renata e vou falar assim, a probabilidade da pessoa sorteada nesta classe ter 137 miliequivalentes por litro de sódio sérico é igual a 8,5%. Tá certo ou não? Não parece útil nesse momento isso, tá correto? Parece uma manobra pouco utilizável na prática clínica, né? Por quê? Porque um ponto, de fato, não é tão interessante para nós do ponto de vista estatístico. É mais interessante trabalhar com intervalos de valores característicos. O que eu quero dizer com valor característico? Valor de referência. Quando eu estou tentando determinar qual é o valor, ou qual é a faixa de variação que abrange a maioria da população, eu estou em busca de caracterizar a probabilidade de um intervalo mais amplo. Se vocês tivessem que determinar agora por vocês qual é o valor onde ocorrem o maior número de casos, o maior número de medidas na população, qual que é aqui? De quanto a quanto vocês chutariam agora? Realmente tem que ser uma indicação arbitrária para começar. Qual? Qual o valor que vocês gostariam de pegar aqui? Falem alto, por favor. A missa foi ontem. Falem alto, por favor. Qual o valor? Carlos, fala para mim um valor aí. Qual você acha que é a faixa de variação mais frequente aqui? Certo. Vocês têm que aprender a ler o que está no slide, senão não vale. Tá dando para ler aqui, ó? Então, de 136, que é mais ou menos por aqui, que tem um pico alto, né? A 146, que começou a cair mais vertiginosamente, é um intervalo de interesse potencial. Tá? É arbitrário nesse primeiro momento. Tem modos de fazer isso que nós vamos ver. Maneiras melhores de fazer isso. Então, como é que eu calculo a probabilidade de um paciente qualquer, sorteado ao acaso, estar entre 136 e 146 MECs por litro? Eu somo cada uma das frequências em cada um destes pontos e divido pelo total 734. O que eu vou obter? 55,6%, né? Se eu faço essa conta, dá 0,556. Mas nós falamos em porcentagem que fica mais prático do que o 0, né? Então, 55,6% das pessoas estão entre 136 a 146 miliequivalentes. Agora já ganha um outro contorno. Porque se eu for agora pegar a Marina, ali que está do lado aqui, né, Marina? Uma amostra da Marina, eu tenho 55,6% de probabilidade dela cair entre 136 e 146 miliequivalentes. Isso não é à toa. Isso é o tal intervalo de referência, por exemplo, que a gente usa nos valores, nos resultados do exame, para saber se está bem o paciente dentro do intervalo fisiológico ou não, se ele está com alguma alteração, tá bom? Então esse é o motivo de nós calcularmos probabilidades, um dos motivos, é um primeiro motivo. E aí eu posso também pegar intervalos abertos para maior do que ou menor que. Suponha que eu queira saber quantos por cento dos pacientes caem acima de 147 miliequivalentes por litro, inclusive. Então eu somo tudo que vai a partir de 147, incluindo 147, para cima. Somo todas as frequências observadas, divido pelo 734 e estamos lá, 0,056. Então, 5,6% dos pacientes está acima de 147. Tá ok? Meu desejo, eu repito, é extrapolar isso para a população. Nós não trabalhamos com um grupo para servir ao grupo, para representar apenas o grupo. Nosso desejo é extrapolar para a população imediata da cidade, do país e, quem sabe, da humanidade, se for um fenômeno fisiológico comum da espécie, tá bom?
Entenderam isso? Está bem clara essa noção de como calcular probabilidade? Não é o único jeito de calcular, mas essa é intuitiva. É o que vocês talvez já fizessem antes de saber que isso tinha alguma utilidade, né? Ok? Então, a teoria de probabilidades, né, foi desenvolvida no século passado, século XX, e ela tem uma característica fundamental que nos serve nesse momento. Não é a única, esta teoria da probabilidade que nós vamos usar, ela nos diz que uma probabilidade varia entre 0 e 1, ou, se preferirem, entre 0 e 100%. Então, nada acontece fora desse intervalo. Esta é uma propriedade muito importante, porque eu consigo fazer contas com esta característica, com essa propriedade do fenômeno probabilístico, né? Se eu digo para vocês que a probabilidade de um evento é igual a 0, eu tenho certamente a informação de que aquele evento não ocorrerá, tá certo? Então, se eu digo é 0% de probabilidade, aquele evento não ocorrerá. Quando vocês acham que isso acontece? Em medicina. Vocês acham que é frequente eu dizer isso? Certamente não ocorrerá? Muito difícil, né? Algumas vezes vocês devem ter ouvido que em biologia não diga nunca, né? Nem sempre, não é assim? Então, de alguma forma, eu sempre devo considerar que 0 é uma aproximação. Ele não existe o 0. Assim como 100%, o evento certamente ocorrerá, também é uma abstração inicial. Depois que ocorreu, não vale. Porque o paciente, para o paciente, assim, depois que ele está com o diagnóstico definido, é 100% para ele já. Mas não é probabilidade mais, já aconteceu. Depois que ocorre, não é probabilidade. Se eu digo assim, este paciente tem 70% de ter câncer de laringe, é porque eu ainda não sei que ele tem câncer de laringe. Eu tenho sinais e sintomas ou algum tipo de exame subsidiário que me informa esta probabilidade. Mas depois que eu coletei uma amostra, fiz uma biópsia de mucosa dele e ao microscópio revela-se uma célula tumoral, aí acabou, não é mais fenômeno probabilístico daí para frente. Se eu constatei, depois que eu constatei, já esquece probabilidade, né? O nosso problema é, antes de eu constatar, antes de eu ter condições de afirmar categoricamente que aquilo é. Então, o paciente tem 65% de morte, de chance de morrer devido à sua internação na UTI. Porque eu tenho algumas características que o cercam, escalas, exames laboratoriais que mostram a gravidade e me contam que ele tem esta chance de morrer, de óbito. Se ele morreu, depois que ele morreu, aí não tem mais que calcular a probabilidade, evidentemente. É que com isso eu tenho um parâmetro, uma baliza, uma referência para trabalhar na medicina. Ok? Então, se ele tem 65% de chance de morrer, eu tenho que fazer algo muito grave para reverter esse quadro. Ele está já no caminho mais, uma tendência de maior chance. Por quê? Porque se eu falo 50% de chance, eu tenho máxima incerteza, eu não sei para que direção vai correr o fenômeno. Se eu falo assim, 50% de chance de ser tuberculose, eu tenho quase nenhuma informação. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo ainda. Eu não tenho definição. Não está nem para mais nem para menos chance. Então, a metade do caminho pode ir para qualquer lado. Então, dizer para alguém que o senhor tem 50% de chance de ficar curado, pode ser um truque, né? Uma forma de você evitar tomar partido de alguma situação. 50% então é não definido, é máxima incerteza. Pode ir para qualquer lado. Combinado? Então, sabemos agora desta propriedade, ela é muito importante, varia de 0 a 1, porque eu vou fazer contas com esse tipo de situação. Quando eu tenho, vejam o exemplo de um evento. Se eu digo que o paciente tem 30% de chance de morrer,
Qual é a chance de sobrevida? 70, né? Sai direto. Essa que é para isso que serve essa propriedade. Quando eu tenho uma probabilidade, eu tenho as outras calculadas, que são complementares até chegar a 1. Ok. Vamos lá. Vamos aqui ao nosso exemplo das gestantes e o uso de medicamentos e drogas lícitas e ilícitas durante a gravidez, tá? Foi feita uma enquete com 4.185 pacientes na região da Zona Oeste, com gestantes, e lá anotou-se quais delas estavam utilizando algum tipo de medicamento, prescrito ou não, ou fumavam, ou tomavam álcool, ou qualquer substância psicotrópica ilícita. Então vocês reparem aqui que 1.425 gestantes em 4.135 não usavam nenhum tipo de medicamento, ou substância lícita ou ilícita, droga lícita ou ilícita. Isso equivale a 34% das gestantes. Ótimo, nós temos um grupo aí satisfatório de pessoas que não está sob risco, não está impondo risco ao feto, porque não está usando qualquer droga que possa ter efeito teratogênico ou que leve ao aborto, né, espontâneo, ou provocado pelo uso da droga. Já uma droga de qualquer tipo, porque aqui é qualquer tipo, pode ser tabaco, cigarro, álcool, cocaína, maconha, etc., ou medicamentos prescritos, mas uma só droga, também em torno de 32%. Ou seja, vai exigir do meu grupo de trabalho lá dos médicos, do centro de saúde, dos agentes de saúde, que tenham uma atenção específica nessas gestantes, né? Eu preciso de uma equipe preparada para lidar com este uso ou abuso de drogas na gestação. E reparem que isso vai crescendo, ou vai diminuindo, melhor dizendo, ao longo conforme aumenta o número de drogas concomitantes durante a gravidez. Se eu colocar isso graficamente, nós temos esse tipo de distribuição. Como é que é essa distribuição? Ela é parecida com aquela da anatremia? No que ela difere daquela da anatremia? Qual é a diferença? Ela não tem o extremo... Ela não tem, na verdade, como é seu nome? Guilherme. Guilherme. Ela tem uma cauda assimétrica, né? Ela começa muito alta, a maioria não usa nenhuma, e ela vai caindo. Aquela da anatremia, ela tem um centro e duas caudas. Reparam isso ou não? É isso mesmo, a forma desta aqui, ela é assimétrica. Ela vai de um valor alto no início, 0, drogas, e ela cai de uma maneira exponencial, digamos assim. Podemos falar assim, exponencial? Ela cai muito rapidamente, né? Ou seja, o número de mulheres gestantes que usa 12 drogas é apenas uma, 10 drogas é apenas uma. Ela sai de 1.400 mulheres que não usam nenhuma droga e cai rapidamente para uma em 12 tempos, em 12 passos. Então é uma queda vertiginosa, exponencial, se preferirem o termo da função, né? A função exponencial. Então é diferente da anatremia, não tem um centro, não tem uma média central, não tem uma mediana central. A mediana vai existir aqui, a média também, mas ela não representa muito bem o fenômeno, concorda? A média pode ser que caia por aqui, ó. A média talvez puxe por aqui, mas a força dessa distribuição, ela tem uma moda muito importante. A moda é 0. A moda é não tomar droga durante a gravidez. Entenderam a ideia da moda? Tem 1.425 mulheres que não tomam nenhuma droga durante a gravidez naquele estudo. Portanto, a moda é não tomar nenhuma droga. E cai vertiginosamente. Então é uma distribuição já diferente, tá? Esta variável, qual é a diferença entre as duas variáveis? Natremia e número de drogas, de consumo de drogas. Como é que chamam essas variáveis? Elas são variáveis o quê? Classificação, isso aqui é importante. Quantitativa, natremia é mais alto. Natremia é uma variável quantitativa contínua. E número de drogas é uma variável discreta, tá? Então, ou eu tomo uma ou eu tomo duas, eu não tomo uma droga e meia, não existe. Não é a dose, é se eu tomo ou não tomo. Quantas eu tomo, na verdade, não se eu tomo ou não tomo.
Então, é duas variáveis quantitativas, uma contínua e outra discreta, com duas distribuições muito diferentes uma da outra. A variável sódio tem uma distribuição simétrica, mais ou menos, né? Começa com pouco, vai para uma média com muitos e diminui de novo na ponta seguinte com valores altos. Aqui não, começa com muitos e cai. Só cai. Não tem um ponto, o ponto alto começa e derrapa. Então vocês já percebem que as distribuições vão ter formas diferentes. Eu já mostrei dois casos de formas diferentes. Uma simétrica e uma assimétrica. Geralmente são esses dois pontos que são mais importantes da gente considerar. Ser simétrico ou ser assimétrico impõe um modelo diferente de tratamento. Eu vou usar uma função ou outra função também em relação a esta característica distributiva. Tá legal? Então fiquem atentos, porque vocês estão aprendendo agora uma série de conceitos, tá? O que eu estou falando está meio solto, mas isso vai ter impacto depois da semana de recepção dos calouros, tá bom? Muito bem. É uma variável discreta, né? Quantitativa discreta. Eu posso olhar para a cara dela aqui e eu sei que eu tenho que obedecer àquela primeira e máxima propriedade das probabilidades, né? Varia entre 0 e 1 a probabilidade. Portanto, eu tenho vontade de unir os pontos para tentar formar um fenômeno contínuo. Eu posso fazer isso, mas eu devo tomar cuidado, porque a variável discreta não é um fenômeno contínuo. A nossa visão liga os pontos automaticamente. Sem perceber, eu transformo todas aquelas barras numa linha só contínua. Porque isso é uma ideia que generaliza, que extrapola para o geral o fenômeno. Porque não me interessa dizer apenas as mulheres do Butantan. Me interessa também, lógico, por questões administrativas ou de estratégia de atendimento médico, me interessa saber a característica de como se dá o uso de drogas nas gestantes. Porém, eu estou preocupado muitas vezes em extrapolar isso à população de São Paulo inteira ou do Brasil inteiro, para fazer programas de intervenção adequados. Então, muitas vezes a gente faz amostragens de grupos e tira conclusões para o todo. Isso tem uma técnica que nós vamos ver no final do curso. Tá? Vamos começar a ver. Nunca dá para dar isso numa aula só. Então, ligar os pontos é possível. E aqui eu liguei na mão, vejam que não ficou muito bonito. Foi realmente no mouse aqui, tá? Fiz uma linha que ficou não perfeita. Isso não é um ajuste. Isto é apenas uma ligação dos pontos aqui, de cada ponto, um com o outro, dando uma falsa noção de continuidade. É importante lembrar que isso é falso. Essa continuidade é uma aproximação de uma realidade que é discreta. Que não existe nada entre 1 e 2, entre 5 e 6. Tá certo? Mas é possível tratar algumas vezes dessa maneira os fenômenos. E nós vamos ver as limitações disso, ok? Muito bem. Se o fenômeno é discreto, calma, não façam esta cara. Eu sei que a Grécia não está indo bem, mas precisamos usar os símbolos gregos até para dar uma força, pagar royalty lá para eles melhorarem a economia deles, tá certo? É por isso que a gente usa os símbolos gregos, que a gente paga royalty lá para o governo grego, para eles faturarem algum dinheirinho, né? Então, vejam cá. Isso aqui é uma somatória, tá? É um sigma. Sigma é somatória das probabilidades de x, tem que ser igual a 1, né? Cada probabilidade de evento aqui anotado, probabilidade de 0 mais a probabilidade de 1, mais a probabilidade de 2, etc. Cada uma destas anotações, cada uma destas observações aqui, gera uma probabilidade, concorda? E ela é que vai somadas, elas somadas vão ser igual a 1. Então está respeitada aquela propriedade aqui em cima, né? A soma de todas as probabilidades dos eventos possíveis é igual a 1. No fenômeno contínuo, se fosse aquela curva vermelhinha aqui, se eu puder
representar pela função contínua, eu tenho um outro jeito de escrever. E é o que está anotado aqui, ó. A integral da função de x, né? Eu entendo, entendo que vocês talvez não estejam familiarizados, né? Mas é isso aqui, ó, integral. Integral quer dizer o quê? Ele está integrando esta área. Ele está somando esta área embaixo da curva. Não é mais a soma de cada probabilidade individual. Mas tudo que está aqui embaixo está sendo integrado, somado. Integração é soma. É um outro jeito de somar. Só que ao invés de somar parte por parte, você soma a área. Vocês lembram da geometria? Na geometria, o que a gente faz? Qual que é a área de um quadrado? Lado vezes lado, é isso, não é? É o mais simples, né, que a gente conhece, é dos paralelogramos, né? Lado vezes lado da área. Aqui, como é uma curva, eu preciso de um tratamento diferente, porque eu preciso contemplar a área que não é regular, não é reta. A área não é reta. Se fosse um quadrado, beleza, não precisava nem fazer. A integral também funciona para o quadrado. Eu posso fazer uma integração, uma soma dentro da área. Mas aqui eu estou fazendo uma integral que tem uma variação, né, diferenciada para cada ponto desta curva. Vocês têm que saber isso aqui na mão? Vai fazer exercício sobre isso? Não. Mas vocês têm que entender o que está por trás. O que está por trás aqui é uma área embaixo da curva. Muitas vezes a curva não vai seguir ponto a ponto assim, desse jeito, em cima de cada ponto. O ajuste, quando isso for ajustado, a curva resultante não será mais esta aqui que eu fiz no olho. Ela vai puxar essa curva de uma maneira que pode ser inesperada. Ela pode cair pela média aqui de um outro jeito. Assintoticamente, não vai interceptar. Eu interceptei aqui a abscissa, né? Porque eu fiz na mão, fiz no olho. Mas não é assim que a gente faz um ajuste. Nós vamos ver como é que faz ajuste lá depois da Páscoa, eu acho. Tá bom? Mas vocês têm que entender o que está acontecendo aqui. A integral me mostra que numa variável, se ela for contínua, eu tenho embaixo da curva a resposta da soma de probabilidades. Qual é a soma de toda a área aí? Qual é a soma de toda a área embaixo da curva? Desta área embaixo da curva vermelha? Alto, por favor. Qual é a soma embaixo da área vermelha? 1. Mas fala alto. 1. Beleza. Vamos lá, vocês têm que começar a soltar a voz, tá bom? Para vocês mesmos, não engulam sapo, falem. Tá aqui, 1. Eu estou respeitando de novo esta mesma ideia. A soma de toda a área é a soma de todas as probabilidades do evento, de qualquer evento ocorrer. Compreenderam isso? A ideia da área está clara para vocês? Quando eu tenho barras separadas, eu calculo desta maneira discreta. Se eu tenho uma curva contínua, eu calculo áreas embaixo da curva. Porque eu posso, por exemplo, desejar saber entre 2 e 5, eu faço a integral desta curva aqui. Eu não preciso da barra mais. Quando eu tenho a curva contínua, as barras desaparecem. Tudo o que eu quero é partir das barras, que são a minha notação primária, e quero transformar o fenômeno numa função contínua para esquecer os dados iniciais. Os dados iniciais são próprios daquela amostra. Eles geram para mim uma informação generalizável se eu puder fazer uma função contínua. Eu quero, na verdade, desaparecer com os dados primários. Eu quero ficar com o dado geral, com a curva, com a função matemática. Então, nosso esforço é sobrar na nossa mão uma curva de distribuição. Porque eu posso calcular agora as densidades de probabilidade. O ponto não interessa mais. Eu não quero saber quantas mulheres usam 5 drogas. Eu quero saber quantas estão sob risco entre 2 e 8 drogas, por exemplo. 2 e 14 drogas. Eu quero intervalos. Eu não trabalho com ponto. Porque o ponto, a probabilidade do ponto é muito pequena muitas vezes. Eu acerto mais se eu expandir o intervalo.
Eu ganho maior chance de acertar se eu fizer um intervalo um pouco mais amplo. Combinado? Então, nossa intenção é transformar os nossos dados, resumi-los em uma forma de tabela ou gráfico e aí partir para uma função matemática contínua, eventualmente. Pode ser discreta também, tem funções discretas, mas para calcular probabilidades do fenômeno agora.